Alô? Consegue. As pessoas estão com o link, né? Uhum. Vê se você consegue. Alô? Aí. Tá. Oi. Tá aí? Tá aí? Alô? Tá em delay? Põe na rede pra mim, por favor. Como assim? Tá. Oi, João, tá me ouvindo aí? Olá, Thiago, obrigado, Flávia, não sei o que ocorreu, estamos mais cedo e agora deu essa inconsistência na internet, um pouco da nossa rede, né? Vamos dar um tempinho aí de ver se as pessoas voltam. Olá, Priscila, boa noite. Oi, Clarice, boa noite. Então, como nós já perdemos um tempinho, acho que eu vou começar um pouco aqui a nossa fala, né? Voltar pelos agradecimentos, né? Agradecer novamente a Flávia pelo convite para poder participar aqui dessa live, dessa atividade. Também ao Centro Cultural da UFG, a PROEC, os parceiros de realização aqui, SECOM UFG, a TV UFG, a Rádio Universitária, também ao João Vitor, que nos dá o suporte aí para fazer essa live, e dizer que o tema, a ideia é que a gente faça aqui uma conversa, né, sobre teatro em estado de emergência, refletindo um pouco essa situação em que nós estamos vivenciando hoje em função dessa crise, dessa pandemia que nos colocou diante de uma nova condição, né, de existência, que com toda certeza vai se refletir para o nosso futuro. Circunstâncias pode ajudar com que também a gente ultrapasse esse momento com a gente tem visto o mundo, né? E aí eu queria mais ou menos dividir em 3 momentos aqui a minha fala, para depois a gente poder fazer uma interação, né? Boa noite, Júlio, Fátima, Articum, Ana Paula. Essa é a minha primeira live, então eu não sei muito bem como a gente se porta nesse ambiente, né? Nós que somos do teatro, também educadores, a presença às vezes física imediata da plateia, ela nos dá um pouco, e também dos nossos alunos, uma interação, né, mais direta, e agora a gente tem que viver dentro dessas novas possibilidades, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria conversar dessa nossa fala seria sobre as questões da implicação entre o teatro e a vida, né? Já que estamos falando de teatro em estado de emergência, inclusive uma palavra de ordem que a gente vem trabalhando dentro da Federação de Teatro da FETEG, mas acho que antes de começar eu preciso talvez me apresentar, né? Meu nome é Constantino Isidoro, como
vocês veem aí, eu sou uma pessoa que já lido com o teatro há algum tempo, né? Sou professor do Instituto Federal de Goiás e integro um coletivo artístico chamado Antropos Companhia de Arte, que se dedica em especial à produção de espetáculos teatrais. Tenho aí uma carreira além da educação também, dentro dessa militância, né, que todos nós temos relacionados à vida cultural da cidade de Goiânia, a luta por uma implementação de uma política cultural, né? Então, sou alguém que já estou aí nesse movimento há algum tempo, né? E a gente vai conversar um pouco sobre essas dimensões todas, né? Acho que inicialmente é preciso a gente talvez transitar, já que estamos falando no primeiro momento, dessa duplicidade, dessa beleza que é a língua portuguesa, dessa possibilidade que a ambiguidade que nós temos em algumas palavras, como mesmo essa hashtag teatro em estado de emergência. Por uma primeira perspectiva, na primeira acepção, a emergência, dado a circunstância que nós vivemos, ela é relacionada a uma situação de perigo, a uma situação que exige de nós uma atenção especial, né? A uma situação que exige de nós uma atenção especial, né? Sobre o ato de você trazer à luz, de você emergir, de trazer algo que estava escondido para a percepção de uma maior quantidade de pessoas, né? Então, eu tendo a encarar a circunstância que estamos vivendo aqui com uma determinada positividade, sabendo sim que nós estamos em emergência e precisamos, por isso, de atitudes, de ações que venham trazer uma forma de proteção, de acolhimento ao nosso segmento, à nossa área, às nossas pessoas, mas, ao mesmo tempo, também uma oportunidade de descobrirmos novas facetas, né? Acho que a perspectiva do teatro sempre teve, de certa maneira, ligado a esses momentos em que o ser humano se coloca em situações que são limites, né? Trazendo um pouco essa tradição ocidental, mesmo eurocentrada, dessa perspectiva do teatro, né? De onde nós trazemos lá do início da Grécia Antiga, mas o teatro, na sua essencialidade, ele vai representar ali o confronto ou encontro de pelo menos duas subjetividades, né? Encarando que uma dessas subjetividades ela é coletiva, porque é a subjetividade do ator, mas dentro do trabalho desse ator existe um conjunto de outras subjetividades, do dramaturgo, do diretor, do cenógrafo, do iluminador e de toda uma equipe que coletivamente constrói um ideário artístico, e do outro lado, uma subjetividade desse espectador que vai assistir, né, que na acepção também lá da Grécia Antiga, né, o teatro também é um lugar onde a gente vai ver alguma coisa, ou se vê algum acontecimento. Que tipo de acontecimento que a gente está vendo lá? Né? Estamos vendo as diversas dimensões dessa humanidade, as diversas dimensões dessa subjetividade humana, daquilo que há de mais íntimo, que de alguma forma o teatro vai explorar e colocar diante de nós. Essa condição, né, de exploração dessa subjetividade, daquilo que passa a ser importante para nós, ela tem sido, em função desse tempo atual, também alterada. Se entendermos, assim, basicamente, que a subjetividade vai ser justamente esse espaço mais íntimo em que, de certo modo, nós entendemos, enquanto indivíduo, né, um espaço onde
nós nos recolhemos e na relação com o externo nós conseguimos ou começamos a construir esse nosso entendimento do mundo. Então, a subjetividade é ao mesmo por um tempo uma afirmação dessa minha identidade, mas também uma forma com a qual eu vou dialogar com essa minha coletividade. E o teatro vem, de certo modo, explorando no decorrer de todo o tempo essa capacidade de entendermos que são múltiplas também essas subjetividades. Mesmo que do ponto de vista de uma certa doutrina ou de uma determinada ideologia, em algum tempo você vê se transformar em objeto, seja de poder, seja de coordenação ali das vontades, algum tipo muito específico de modelagem, e a gente vê que o mundo contemporâneo, a gente vem lidando muito com essa circunstância, né, em que alguns emblemas, alguns símbolos, alguns totens se transformam como os elementos principais daquilo que deveria coordenar ou identificar a nossa forma de ser, agir, né? O teatro, de certa maneira, vem, não só o teatro, a arte como um todo, lidando justamente com essa percepção ampliada das narrativas que se constroem. E essas narrativas estéticas também acabam por produzir, de certo modo, uma determinada forma de educação do nosso espírito, da nossa alma, da nossa condição, ou da nossa perspectiva pela qual a gente vai habitar dentro desse mundo, né? Com qual seria a nossa humanidade, ou quais seriam os valores que nós construiríamos como mais positivos para nos relacionarmos em coletividade, né? E claro, num certo momento, talvez na Grécia Antiga, alguns outros pontos da nossa história, o teatro já teve em alguns momentos uma capacidade que o mundo e a tecnologia também foi se desenvolvendo, outras artes tiveram aí uma melhor capacidade de ser uma expressão de massa, né? Mas, voltando primeiro às implicações que podemos ter entre um e outro, né? Se entendermos que, então, na essencialidade do teatro, ele vai representar esse encontro, né, dessas duas subjetividades, onde eu tenho um espectador presente de um ator, de um intérprete, e entre esses dois se processa, então, um fenômeno que a gente vai conhecer como teatro, né? É justamente na troca e no intercâmbio, a princípio presencial e físico, né, em que a arte do teatro tem se colocado. Esse, talvez, aqui tem sido a primeira emergência que a gente se vê como artistas do teatro, no sentido de termos que repensar a nossa própria história e existência, porque talvez essa essencialidade da presença física em função do nosso próprio isolamento e dessas próprias condições, hoje começa a ter a produção de um novo tipo de relacionamento e de entendimento dessa presença no teatro, né? Partilhando agora, de alguma forma vão começar a implicar na realização da criatividade, de certo modo, trazendo um pouco um texto ou uma fala de Shakespeare através do personagem Hamlet, o espetáculo que nós
que é Antropos, o último espetáculo que nós montamos, matizar essa sua relação com o espectador. No texto, Hamlet tem uma frase muito forte, que é: o tempo está fora dos eixos, maldita a sina dele, príncipe Hamlet, que tenha que recolocar esse mundo em ordem de novo. De certo modo, hoje nós começamos a nos colocar nessa mesma circunstância de Hamlet, né? Todos nós, né? E aí a implicação de como a vida, de certa maneira, de todos nós foi virada de ponta cabeça, e todos nós começamos a ser, então, protagonistas desse novo momento histórico que nós estamos vivenciando, né? O que exige de nós a construção de novas relações, né? De entendimento, né? De que a nossa forma subjetiva e de entendimento do mundo passa a dialogar de um modo diferente. Somos, de certo modo, agora todos Hamlets com outro paradigma, né? Esse paradigma que nós vamos vivenciar agora tem alguns desafios. O primeiro é que, em certo modo, de certa maneira, a invisibilidade presente em alguns segmentos da nossa população, ou vamos dizer, da nossa comunidade, ela está sendo ampliada porque o acesso a essas formas agora de interação, elas não são democratizadas, elas não estão acessíveis a todos nós, né? Principalmente no entendimento daquilo que a gente vai ter que perceber, que no teatro, nessa essencialidade do encontro dessas duas almas, existe ali um canal de comunicação que é recíproco, né? Você tem de uma certa forma, pode-se dizer, uma certa hegemonia na produção dos símbolos no palco, mas o diálogo, ele é dialógico, né? O espectador também é que vai fazer a construção dos sentidos a partir daquelas imagens que ele está recebendo, e essa construção, no caso do teatro, ela realimenta a relação com a forma como o ator está produzindo o signo. Então, esse encontro físico, essa conexão da cena teatral, ela exige uma participação efetiva, né? O que nós vamos chamar de um diálogo, né? Em que as instâncias da plateia, as instâncias do palco, têm a mesmo padrão de importância. Claro que na história do teatro e na história do mundo, em alguns momentos você tem uma tendência em que a hegemonia do saber ou do poder está localizado no palco, como se só aquilo que fosse era uma verdade, e o espectador, ele é só um receptor daquilo que está sendo produzido. Podemos fazer uma mesma homologia no processo da educação, que no conceito mais antigo, o polo do conhecimento está só no professor, que tem ali a hegemonia no sentido de tentar colocar um conhecimento na cabeça do aluno. Mas claro que, do ponto de vista mais moderno, isso já é ultrapassado. Sabemos que a construção do conhecimento se dá nesse dialogismo, né? Porque é o aluno também, é o espectador que contribui com a construção desse saber, desse conhecimento. Então, trazendo para a vida esse entendimento, nós vamos perceber que essas nossas formas de interação novas que precisam ser criadas vão precisar necessariamente acolher essa interatividade, essa capacidade que vocês vão ter no sentido de poder também comentar, poder também interferir na produção e no acesso a esse novo tipo de formato de relacionamento que a gente vai passar a ter, né? Por senão é só unidirecional, seria só a televisão que, né, transmite
né, um saber. Então, de alguma forma, a gente também tem que começar a entender para que existe nessa nova situação da nossa condição um momento bastante delicado no sentido de entendermos as contradições que esse nosso mundo vivencia, no sentido da acessibilidade, no sentido da visibilidade, porque pode ser que essa nova condição de isolamento produza em nós também um conjunto de narrativas de determinados segmentos específicos somente, né? Que vai dentro de uma própria circunstância da hegemonia, do poder, da forma como a cultura também, às vezes, é utilizada para a manutenção de determinados valores e poder político. Então, de certo modo, é uma necessidade que a gente pense e se preocupe no como, sendo nós todos Hamlet, todos nós protagonistas desse novo tempo e responsáveis por uma construção de um novo tempo que, de certo modo, faça com que nós tenhamos condições de avançar no sentido das nossas relações humanas. Não podemos também deixar de verificar que também a nossa sociedade como um todo, nesse momento, passa por uma delicada situação, né, no sentido de alguns valores que nós consideraríamos como essenciais estão sendo desconstruídos, né, em nome de um certo ordenamento, né? E nós temos que, de alguma forma, também, de certo modo, nos posicionar diante disso. O teatro, ele é eminentemente uma ação também de um exercício político da nossa cidadania, né? Um exercício político dessa forma com que a gente vai contrastar e contradizer, enfrentar alguns paradigmas estabelecidos que, em geral, não são constituintes de uma prosperidade comum, né, ou de uma democratização do que seria esses direitos de uma forma mais uniforme para toda a população, né, para toda a comunidade. Mas acho que o principal elemento, falando dentro dessa nova circunstância de pensar a vida e o teatro, é justamente esse papel ativo que nós, de certo modo, precisamos assumir agora, no momento em que estamos, de certo modo, confinados e, em certa medida, obrigados a consumir um conjunto de outras narrativas no sentido de continuar uma certa existência saudável, né? De que modo, então, a arte, o teatro pode se posicionar diante disso, de elencar o que é importante e conseguir construir, né, dentro desse mundo, que seria um terceiro aspecto, né, de que, por um primeiro lado, a vida real sempre provoca também o teatro e a arte como um todo a superar os limites, né, da sua forma de constituição, da sua forma de existência, né? A vida, as circunstâncias, às vezes, desses limites, dá um material muito potente para que o teatro consiga, através do universo, recriar também novas perspectivas de existência. Há um encenador russo que eu gosto muito de uma metáfora que ele coloca, que ele fala sobre uma condição inata que todo ser humano tem. E essa condição inata que eu particularmente, sempre quando converso com as pessoas, falo, pode ter crise, já está provado que o teatro não vai morrer tão cedo,
mesmo que ele passa por modificações. E ele diz que essa condição inata do ser humano é uma capacidade que ele tem de contrapor a realidade imediata com a sua fantasia. E quando ele faz isso, ele consegue construir novas condições para a sua existência. E ele dá um nome para isso de instinto de teatralidade, que seria, então, a base de todo o elemento da produção do conhecimento do ser humano, de qualquer ser humano. Esse instinto de teatralidade, que é justamente essa capacidade que a gente tem de ver a realidade, por mais que essa realidade possa ser opressiva, mas podermos, justamente por essa nossa capacidade que é analítica e imaginativa, ler essa realidade e inventar cenários que não estavam até então pensados, propostos, de romper geralmente com o que seria o limite da vida. Hamlet também, Shakespeare, desse texto, ele faz um momento muito bonito, que diz que Hamlet, em determinado momento da peça, fala: eu posso ser o rei do universo dentro de uma casca de noz, significando que nós, em qualquer condição, temos essa potência do mundo que seja capaz de produzir em nós e para nós uma existência diferenciada. Então, concordando, sei lá, com esse encenador, nesse sentido de que a criatividade humana, ela é a base desse elemento do que seria essa teatralidade. Estamos agora necessitando, de certo modo, que nossos cientistas, né, médicos, pesquisadores relacionados do campo da saúde consigam pensar uma saída, encontrar, né, dentro da sua criatividade, inventar algo que não tem, um tratamento que possa, de alguma forma, restituir em condições mínimas um patamar de existência coletiva que a gente tinha antigamente. É interessante, na montagem que fizemos agora do Hamlet na rua, esse é o nome da nossa montagem, a perspectiva era trazer justamente o que seria considerado um clássico e, portanto, difícil, para o ambiente mais hostil, que seria o ambiente da coletividade. A gente já percebe que a nossa sociedade hoje, que é o ambiente público da rua, tem se isolado para os seus bunkers, seja dos condomínios fechados, sejam dos shoppings, e a gente vê uma certa construção de uma neurose em função de uma segurança urbana, de tudo, que você vê que a sociedade vai se enclausurando. Então, né, em pequenos ambientes, isso do que seria o ambiente do privado, né, em detrimento daquilo que seria o público. Então, toda a lógica do Estado e da cidade é invertida. Ao invés de nós pensarmos no transporte para a coletividade, para a grande maioria, a gente pensa no ponto de vista do indivíduo. Então, você tem um privilégio para os transportes individualizados e não aqueles que tratariam a coletividade, né? E assim vai em todo sentido. O ambiente público passa a ser entendido não como um ambiente onde eu vou encontrar a diversidade, o diferente de mim, mas sim onde eu vou encontrar o meu inimigo. E aquele inimigo que pode, então, também me destruir, me atacar, me matar, roubar. Então, em certo sentido, a gente fala de isolamento e que estamos vivendo assim de forma caótica, mas se pensarmos um pouquinho bem, já tínhamos circunstâncias de isolamento constituídas e que talvez possa, com essa circunstância agora, agravar o que seria de pior, que é justamente a segmentação social ainda maior. Ao levar Hamlet, a nossa perspectiva de levar para a rua era também de falar que o espaço do público coletivo é o que deveria ser hegemônico nas nossas políticas públicas em geral, entendendo que é justamente nesse ambiente público da coletividade é que sentimentos e valores importantes como o pertencimento, como o sentimento de comunidade vai ser construído. E o teatro sempre trabalhou com isso, né? O teatro sempre vai pegar esses aspectos e naquele momento ritualístico em que aquela
coletividades e subjetividades estão ali, de certa maneira, friccionando, inventando conhecimento, ele constitui ali um novo ambiente, né, onde não é mais só o meu ego, mas sim uma percepção de uma consciência coletiva em patamares mais, digamos, sensíveis. Né? A discussão que a gente vinha trazendo era nesse sentido, de trazer o espetáculo para a rua, como uma forma também de justamente valorizar esse aspecto da coletividade, esse aspecto do bem comum, que, em certo modo, nós precisamos cada vez mais valorizar. E entender como que, talvez, agora, com esse isolamento, a gente não se constitua somente uma subjetividade negativa do ego, mas como que a gente vai conseguir, então, transacionar esses nossos novos medos, indignações, né? Como nós perdemos só Danilo, que está chegando aí, Vanor, que bom, Júlio, muita gente legal, Denis aí. Eu vou tentar falar mais um pouquinho aqui, e aí eu queria que a gente pudesse justamente conversar um pouco, né, dialogar um pouco com vocês, com as questões que vocês vão trazer aqui para que a gente pense, converse um pouco sobre as possibilidades, então, nesse sentido, que sendo, então, o teatro, a arte, o elemento principal para potencializar que o ser humano consiga perceber o que tem ao seu redor e, de certa maneira, inventar aquilo que ainda não foi inventado, construído, no sentido de, né, avançarmos um pouco mais. E nessa perspectiva, eu, positivamente, aí pode ser até um pouco um aspecto um pouco de poliana, vejo que para nós da arte, mesmo que nós estejamos sofrendo muito e vamos sofrer mais, porque algumas áreas da arte necessitam desse momento, dessa presença, desse contato, mas, ao mesmo tempo, fica agora muito claro de que modo, de como é importante para a gente, para o ser humano, o contato com essa sua capacidade de fabulação e de imaginação, né? O contato com a arte, não só para passar o ócio criativo, ou como maneira, né, como diz o Krenak, como alguma das formas de adiar o fim do mundo, mas justamente para significar a nossa existência. Hoje, o tempo que a gente está tendo, né, talvez um tempo maior de estar conosco, consigo próprio, e talvez com os seus, né, e a gente tem, nesse isolamento, diversas comunidades, mas esse tempo talvez tenha intensificado justamente uma pergunta que é muito sintomática, ou é uma pergunta fundamental para a arte em si, que é a pergunta: quem sou eu? E quem somos nós? E essa pergunta vai acabar derivando também qual o sentido de eu estar aqui nesse mundo, qual o sentido de eu fazer o que eu faço, né? Que sentido tem a minha existência? Qual que é o valor? O que eu acho que hoje, de certo modo, nós estamos sendo impulsionados a sermos Hamlets e a termos essa consciência de termos que pensar a nossa condição, o que somos, o que fazemos. E talvez nem todos nós tenhamos maturidade ou condição, ou tenhamos sido ensinados para podermos lidar com essas frustrações, com um olhar no espelho e vermos quem de fato nós somos, reconhecendo as nossas limitações, o quão frágil somos e o quanto precisamos evoluir no sentido do nosso pensamento, da nossa humanidade. Então, de certo modo, eu acho que o isolamento nos coloca dentro dessa condição.
E aí a arte, ela vai trazer metáforas, ela vai trazer narrativas que de alguma forma nos ajudam a passar por essa tempestade, nos ensinam justamente por essa capacidade da gente, por perceber, por ver, por sentir aquilo que a gente imaginava que não sentia ao fruir uma obra de arte, ela vai fazer também com que a gente, de certo modo, eduque aquilo que está dentro de nós, ou pelo menos nos possibilite condições de inventar ou reinventar a nossa existência com eficiência, com alegria, com positividade. Né? É nesse contexto que eu acho que a arte, em geral, o teatro, ela pode contribuir para que a gente consiga coletivamente conectar essas novas formas de provocação, né? De provocação que nos tire do ostracismo, da autossabotagem, que nos pega por essa nossa capacidade, por essa nossa vida, e enfrentemos com um pouco mais de senso de oportunidade, de criatividade. Por isso que eu acho que cada vez mais a arte ela se tornará fundamental agora, né? E eu não quero aqui discutir, porque eu acho que nem vai dar tempo da gente fazer isso, o que é boa arte, o que não é, o que é indústria cultural, que eu acho que nesse momento não seria isso o cerne, né? Eu acho que a gente tem que ter justamente condições de entender que há espaço para tudo, né? E para boa ou para, né? Ou para aquela arte que de certa maneira também acaba por reproduzir alguns aspectos muito vamos dizer, característicos ou padronizados, né? Mas, por um outro lado, o ambiente como esse, que a internet, que a tecnologia trouxe, possibilitou também que a gente tivesse novas janelas do mundo, né? Hoje a gente não tem só uma janela do plim-plim, que projeta um tipo de população, que pensa de um certo tipo de padrão, né? Que em geral não representa a nossa diversidade. Hoje a gente consegue ter janelas e essa tecnologia e as redes, elas estão aí para justamente possibilitar que a gente construa as narrativas novas, ou narrativas que consigam expressar, ou de certa forma rivalizar-se com o que é o discurso padrão, né? Ou o discurso padronizado do senso comum, ou da perpetuação de determinados estratagemas de dominação ideológica, né, estratagemas justamente de opressão, né? Então, a circunstância que a gente tem agora é de ter mais tempo também para aqueles, e eu sou do lado desses que são aguerridos, no sentido de, né, fazer uma obra, uma arte que possa justamente dar capacidade de autonomia para que a plateia, para que o espectador, para que a comunidade tenha condição de, no mundo onde tem tanta informação, ela própria, no protagonismo próprio, ter autonomia para fazer o seu centro crítico. Eu acho que isso é o que é fundamental para a arte hoje e para o teatro. É dar senso crítico, é entender que numa sociedade espetacularizada, onde tudo é muito, através de vários elementos das artes foram roubados ou estão sendo utilizados de modo torpe por outras áreas das nossas relações sociais. Então, é entender o que está por trás, ser capaz de ler o que está por trás, né, para a partir daí produzir os seus próprios sentidos, ter uma atitude também não conformista, né, com o que a gente vê na vida e no mundo. A gente tem que ter uma atitude sempre crítica, sempre, né, olha, será que isso que eu estou vendo é isso mesmo? Então a arte vai nos ajudar a isso, a desvendar, a mostrar que, né, a vida não tem que ser assim sempre, ou ela não foi assim porque não vai mudar, né? Eu nasci assim, morri assim, serei sempre assim. Não foi sempre assim. Às vezes esse discurso hegemônico ele está por trás de um conjunto de lações, de falácias que vão justamente nos
impedindo de entender o que está por trás, né? Isso aí, Ana Paula comporta, ela falou aí, a arte existe porque a vida já não basta, é isso mesmo. E junto a isso, eu acho uma outra frase também que, falando desse posicionamento do artista com relação à arte, que eu acho que é o Suassuna diz naquelas aulas dele, que é uma frase que eu gosto muito. Se um artista pinta um cachorro igual à realidade, eu não tenho a obra de arte, eu tenho mais um cachorro no mundo. Então, também, toda a produção, por mais que a nossa temática da arte ela seja e esteja ligada à vida, ela sempre vai ser um pouco mais do que a vida, né? Porque ela tem essa capacidade de justamente romper, emergir, né? De emergência para além do que a vida pode transparecer. Então, eu realmente também concordo muito com esse pensamento e com essa obrigação de fazer com que a arte em geral tem, e o teatro também, que é nos tirar das caixinhas. E aí eu queria ir encerrando esse momento por aqui, que o grande, talvez não ser uma casca de nós, que o Hamlet disse, onde a gente possa extrapolá-la, a gente possa reinventar tudo que a gente quer de melhor para o mundo, né? No sentido de que a prosperidade seja algo que possa ser né, dividido, comungado entre todos aqui, né, nessa terra, né? Então acho que o nosso alerta para a nossa arte é justamente de conseguirmos, mesmo em isolamento, e mesmo nas condições futuras que nós estamos agora produzindo, né, que essas caixinhas não sejam rompidas. A arte vai ter que continuar a nos fazer a pensar fora da caixa, pensar fora do padrão, pensar fora do nosso costume, daquilo que é mais fácil para a gente, porque, como diz um outro também teórico do teatro, a máxima, às vezes, no teatro é o esforço máximo para a execução, às vezes, de uma cena tão simples, mas eu tenho que colocar uma energia vital tão forte que eu não posso me economizar no palco, né? Não posso. E aí, só finalizando, queria citar só algo, um trechinho de Brecht, que para mim continua sendo muito atual agora, no poema que ele fala do teatro do cotidiano, e que esse teatro do cotidiano vem, de certo modo, alimentando a minha cabeça durante muito tempo, né? Lá Brecht fala no poema que conduzam o teatro de vocês de volta à vida prática. Digam, as nossas máscaras não têm nada mais, nada demais, são simples máscaras. Fiquemos, pois, entendidos, ainda quando se aperfeiçoe o que faz o homem do canto da rua, vocês ainda estarão fazendo menos do que ele, se o teatro de vocês derem menos sentido, com menores motivos, participando menos da vida do público e com menos serventia. Então, mesmo um poema bastante antigo do século passado, acho que é para nós uma dica para a arte, que a gente tem que ir para a vida. E essa vida que a gente vai observar agora nessa circunstância, dessa intimidade, vai nos dar dimensões novas, de certo modo, vai iluminar aí as nossas construções estéticas e, de certo modo, a arte do século XXI, que já está surgindo, que está sendo aí experimentada por todos nós e que agora também vai ter que se preocupar de forma mais intensa com esses mecanismos novos de teletransmissão. Aí acho que agora sim eu queria abrir um espaço, né? Acho que eu já falei muito também, aí uma fala caótica, me desculpem aí se eu não consegui ser claro o suficiente, mas queria deixar, se vocês quiserem, um tempo e um espaço agora para a gente dialogar um pouco mais, né? Falar aí, amigo Décio, que está aí, Danilo, Flávia, já falei, a Heine, que chegou, a Raquel, Sila, a Cia Sem Nome, que está aí, o Norval, né?
Então, eu queria deixar esse espaço agora para a gente dialogar. Não sei se vocês têm algum comentário para fazer, não sei muito como funciona essa parte, né? Mas se tiverem algumas, assim, a gente vê aqui no chat e vai conversando, né? Obrigado, Júlia. Eu sou um eterno otimista. Acho que essa é a nossa, de certo modo, a nossa razão de existência, né? Acho que o teatro sempre tem que ter essa positividade. Tá, a Flávia colocou, essa palavra tem causado uma certa angústia, reinventar. Disseram isso quando apareceu o cinema, televisão, vídeo e agora. Mas, assim, eu acho que talvez talvez criar seja uma natureza melhor, né? Para nós o teatro há uma máxima também que parece que o teatro sempre está em crise, né? Então há um aspecto do teatro sempre tem que estar da crise dele, se alimenta para poder produzir suas estéticas. Acho que talvez não é criar existências e dimensões novas, né? Quando eu falei do reinventar do termo lá do encenador russo, essa reinvenção é no sentido de uma criação nova, porque em certas circunstâncias nós vamos ter realmente que romper com todo o paradigma, né? Há também na arte, e Harold Bloom fala ao analisar de Shakespeare e a falar de literatura, ele diz sobre uma coisa que eu acho muito bonita, que chama a angústia da influência, que é algo que persegue o artista, que de certo modo tem um outro artista como aquele modelo, e ele pretende fazer uma obra que se liberte de toda e qualquer influência anterior, como se fosse possível a gente criar algo que não, de certo modo, não trouxesse uma carga arquetípica daquilo que nos antecedeu. Então, acho que é uma dimensão para esse reinventar, que é de respeito à tradição, mas é um respeito no sentido de entender que eu não vou arrebentar uma porta aberta, né? Eu não vou, às vezes, achar que estou inovando, sendo que isso já foi feito há algum tempo, mas eu vou estar reinventando, considerando uma tradição existente, e essa tradição pode ser, inclusive, abandonada se as nossas condições conjunturais agora exigem que a gente produza um novo tipo de dispositivo, de cena, de texto, né? Então, isso eu acho que é o reinventar, porque há um certo momento da nossa cultura contemporânea e pós-moderna em que diversos artistas abandonaram a tradição pura e simplesmente e tentaram criar algo novo, e esse novo foi para um determinado hermetismo que constitui aí um problema. Eu, no IFG, né, e é um problema, né, porque no campo contemporâneo a gente faz a pergunta, o que é arte? Nós estamos no momento mais difícil para definir o que é isso, né? Porque, por um lado, tudo pode ser, e por outro lado, nada é, né? Então, realmente a construção disso é bastante, né, é bastante complexa para nós. Então, assim, o reinventar, para mim, tem esse aspecto, que é uma construção que se dá tendo não um respeito absoluto, mas tendo uma compreensão histórica do momento em que você está e que você faz parte de um todo, mas que também essa angústia, essa influência desse todo que te antecede não pode te imobilizar diante das necessidades estéticas que você tem que fazer. E esse mobilizar, às vezes, está porque você precisa ganhar o seu vil metal, e às vezes, então, você vai produzir um determinado tipo de estética que esteja vinculada ao gosto da massa, né? Ao gosto que é o padrão do senso comum. Então, o artista não pode estar limitado a isso, porque achar que a sobrevivência vai estar limitada a isso. Então, ele tem que respeitar a tradição, mas também tem que saber que existe formas de a gente construir novos públicos e diálogos. O que mais tem aqui? Isso, Articon falando. Ninguém alguma vez escreveu, ou pintou, ou esculpiu, modelou, construiu, inventou, senão para sair do inferno. Isso.
provocar, Júlio Baston. Deixa eu voltar aqui para cima para ver se eu acho algumas coisas aqui, então, de comentários. Vocês me desculpem, mas eu não tenho habilidade ainda. Acho que nas próximas lives eu vou estar mais, né? Fica gravado, mas... Isso, Danilo vem falar aí do conceito da tradição, acho que já, né, um pouco que a gente já abordou, né, Adriana, Décio, Raquel, Dilma, minha irmã, obrigado aí por prestigiar. Vamos ver aqui, tem os comentários. O Danilo, né, Danilo? Lembrando que você fez uma provocação, uma conversa anterior, até falar, nem sei como é que está, né, Danilo, esse processo, mas o Danilo estava construindo, em tempos de pandemia, aí, uma dramaturgia, um texto, também de forma interativa, usando os canais, né, a gente conversou, eu achei bastante inovador essa forma com que ele começou a construir com os atores esse novo tipo de dramaturgia, né, eu acho que a gente está, de certo modo, eu acho que nós estamos um século atrasados para pensar o que seria as condições de teatralidade do nosso tempo, né? Cada período histórico, de certo modo, teve lá o seu ambiente, né? Hoje a gente vai pensar que o que predomina ainda é um certo aspecto do ambiente do palco italiano, do teatro, que vem lá da tradição do início da arte total, da ópera, né? E mesmo com algum... Então, acho que está no momento de a gente reinventar, eu acho que chegou agora, acho que agora a gente vai ser empurrado para isso, né? Da gente reinventar, inclusive, esses espaços, né? Qual que é o espaço do edifício cênico, teatral, de onde pode ocorrer aquilo que a gente chama essa relação essencial do teatro, né? Estou ficando sem luz aqui, gente, quer dizer que está começando a hora de terminar, né? Então, eu acho que isso também vai trazendo para nós uma outra forma de entender tudo isso, né? E é isso mesmo, Júnior, né? Fazendo arte, né, virtual, outras janelas, outros palcos, né? E a gente vai ter que entender como fazer esses palcos agora, também a partir desse momento, e o que isso vai ser para nós do teatro, né? Essa virtualidade, como nós vamos tratar isso, né? Já tem vários artistas que pesquisam no decorrer do tempo sobre isso, mas agora eu acho que nós estamos sendo colocados, né? Por um lado, se fôssemos lembrar que Nelson Rodrigues, né, e tem uma coisa do voyeur, né? Essas janelas aqui também permitem, eu acho, a uma coisa lá da tradição do início do teatro, que era você poder chegar, ver e não se, de certa maneira, se comprometer também. Isso é bom para o público, né? Às vezes você quer chegar ali e ver e não quer ser... não quer tocar, você só quer ver ali, né? Esse nosso lado de voyeurismo, acho que é uma forma criativa que precisamos do cotidiano. Concordo demais com você. É isso mesmo. É a forma como a gente vai lidar com essas dimensões. E acho que agora, talvez, essas plataformas novas só vão nos dar mais a possibilidade de diversidade. Eu tenho tentado pensar e apostar muito nessa questão. Primeiro, produção de conteúdos, né? Conteúdos que tenham relevância e com essa diversidade, né? Eu acho que esse é o campo que a gente precisa também produzir e difundir, né? Porque eu acho que a gente tem que usar essa janela também para oportunizar para aqueles que estão invisibilizados. E esse também é um grande desafio, né? Porque quem já estava continua e a gente precisa também trazer e dar janela para essas comunidades que estão, de certo modo, invisibilizadas e, de certo modo, vão continuar aqui. Então, não só tratando como tema, mas também dando esse espaço, abrindo essas janelas para construir essas
conexões novas, esses trabalhos também em rede, né? O Júlio traz uma coisa que é importante, né, que é o outro paradigma que a gente está... Por um lado, talvez eu tenha abordado aqui só esse aspecto mais, talvez um pouco do poético, né? Mas há uma dimensão que é a dimensão também do artista, da vida dele, que é a real, né? Como criar em condições agora dessa pandemia, como sobreviver, como pôr comida dentro da mesa, como pagar as contas, né? Como lidar com isso, né? Então, acho que de alguma forma nosso posicionamento, né, enquanto artista, e de saber também, pelo menos o posicionamento pessoal, de entender que há uma responsabilidade estatal nisso. Eu acho que na saúde, na educação e na cultura, o Estado é máximo, ele não pode ser Estado mínimo. Máximo no sentido que ele tem que ter uma responsabilidade exemplar no fomento e principalmente nas outras dimensões que uma política pública de cultura precisa, porque além da produção, que nós artistas nos cuidamos bem, nós precisamos de outras dimensões, precisamos da formação. É preciso oportunizar a formação artística, contato com estético para todos. Se tivéssemos uma formação estética mais, digamos, enraizada na nossa educação como um todo, talvez o enfrentamento agora dessa pandemia, dessas angústias, desses adoecimentos da alma que já estão ocorrendo, pudesse ter sido ser enfrentado de uma forma diferente, porque a arte ajudaria as pessoas a ter essa condição de inventar circunstâncias novas, tecnologias novas para sociais, né, e de relacionamento interpessoal para a sua própria vida. Então, essa é uma outra dimensão importante, a dimensão dos equipamentos, da disponibilização do patrimônio cultural que a humanidade já produziu até hoje para todo mundo. Isso é responsabilidade forte do Estado. E tem que ser exemplar também no sentido de que a iniciativa privada e a sociedade civil também tem que assumir o seu papel nesse fomento, de não ser somente receptivo, vitimista, mas também a sociedade civil e a iniciativa privada precisam também assumir o seu protagonismo no sentido da manutenção desse acesso, dessa fruição, da memória, dessa proteção, que é uma outra dimensão importante, porque quando uma comunidade consegue proteger a sua memória cultural e fazer com que os seus usufruam, conheçam essa memória cultural, com toda certeza a relação entre os seres humanos são diferentes. Vai ser diferente, a tolerância, o aceite a diversidade, o outro vai se produzir de forma diferente do que nós temos hoje visto. Então é importante também a gente pensar essa dimensão pública, né, de como, e preocupante, de como os artistas vão sobreviver nesse momento. A gente tem participado de algumas iniciativas e temos que também, como pessoas inteiradas desse meio, de alguma forma, recriar, criar, inventar novas formas de sobrevivência, sustentabilidade, de construção em rede, solidária, né, desse campo, desse mundo da cultura, né, sabendo, né, falando um pouquinho só da questão de como a cultura ela potencializa, infelizmente nossos governantes não entendem isso ainda, em especial nosso plano estadual e municipal aqui, federal, estamos muito bem servidos, mas o investimento na cultura é um investimento muito limpo, que você investe, gera um retorno muito grande, maior do que qualquer outra indústria, né? E não se enxerga, né, que esse também é o caminho do futuro. Porque quanto mais nós progredimos na tecnologia, mais tempo o homem vai ficar ocioso para usar a sua inteligência para o lado, né, se for com a criatividade artística, para um lado mais positivo. Senão, vai ficar angustiado. Né? Então, acho que é importante a gente também, como o Júlio colocou aí, pensar esse lado prático, pragmático, que são as formas que a gente tem, né, de existir, né, de sobreviver da arte que a gente faz. Né?
Aí o Dimas coloca que o teatro tem sido transformado em todos os tempos, a inversão, isso. Já falamos. Gente, eu acho que já chegamos aqui no tempo, né? Eu queria ficar aqui muito mais tempo com vocês, mas acho que nós vamos ter outras oportunidades. Quero agradecer muito a todos vocês que passaram por aqui. E eu não falei o nome, vocês me desculpem, acho que eu falei o nome de todos que passaram por essa live. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do tempo de vocês para que a gente conversasse aqui mesmo, né? E agradecer novamente a Flávia pela oportunidade, né? Por ter me convidado para fazer essa fala, ao Tiago aí, a todos que estiveram presentes, agradecer à Universidade Federal de Goiás, né, por permitir, né, esse ambiente, por acreditar na cultura, né, tem um trabalho muito forte na cultura, né, a Flávia tem marcado um paradigma diferente, né, toda a equipe aí do Centro Cultural, agradecer muito vocês, né, e nos encontramos aí nas esquinas, nos chats, nas janelas da vida aí, tá? Quero agradecer muito vocês aí. Um beijão a todos aí, gente. Então, vou encerrando por aqui, acho que o chat vai ficar, e, né, obrigado a todos. Um grande beijo. Uma boa noite para vocês. E agora, depois dessa live, eu vou tomar ali um vinho, né? Já que o deus do teatro é o Dioniso Baco. Convido todos vocês. Abraço a todos.